Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Quero ler 2 versos aí. Eu estou muito feliz hoje. Não sei, Deus tem colocado uma alegria no meu coração e eu creio que vai ser derramada sobre a sua vida também hoje. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, seu aplicativo, seu celular, não sei quais os recursos, ou leia no telão aqui conosco. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Esse texto, Paulo está aí escrevendo. Timóteo era um jovem, muito jovem, ele tinha 17, 18 anos, quando Paulo o enviou para ser pastor de uma igreja, para liderar uma igreja. E Timóteo era um servo, um seguidor de Paulo, que amava muito Paulo e que se dedicava muito a realizar aquilo que Paulo orientava ele a fazer. Timóteo sempre foi muito fiel aos ensinamentos de Paulo. E quando a gente lê essas epístolas, as epístolas que Paulo escreveu a ele dá uma série de recomendações. Todos os textos que estão em 1 e 2 Timóteo são orientações de Paulo ao seu servo. E quando eu leio aqui que Timóteo tem seguido de perto o ensino, a conduta, e quando Paulo fala o meu propósito, aí isso me chama a atenção, porque Paulo tinha um propósito de vida. Paulo tinha um desejo, tinha algo que ele queria realizar, tinha algo para o qual ele entendeu que ele foi chamado para fazer. E da mesma forma, quando nós lemos nos evangelhos, tem um determinado momento, ali em João capítulo 4, em que os discípulos de Jesus estavam com ele naquele poço ali na região de Samaria, e eles vão até a cidade para buscar comida, e Jesus tem um contato, uma conversa com uma mulher samaritana, uma história bastante conhecida, e ele revela algumas coisas a respeito da vida dela, e ela vai para a cidade para contar e testemunhar daquilo que Jesus tinha falado para ela. Quando os discípulos voltam, e eles tinham ido buscar alimento, que era já próximo do horário do almoço, e aí eles falam assim: Senhor, o Senhor não vai comer? E aí Jesus declara para eles assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele tinha um propósito, um objetivo, algo para realizar. E quando eu olho para as nossas vidas, eu não consigo ver que as nossas vidas não tenham um propósito, não tenham uma direção, não tenham um sentido, não tenham algo para ser realizado. E essa mensagem, esse texto, esses pensamentos que eu quero compartilhar com você, eles nasceram no meu coração na noite de sexta-feira, quando nós fomos para o grupo familiar. Nós tivemos um tempo muito especial. Nós temos um casal do nosso grupo que o rapaz foi promovido na empresa onde ele trabalha. E essa promoção exigiu que ele mudasse daqui para Campo Mourão. Desculpe. E nós temos um carinho muito grande por eles. Falamos: não, nós vamos fazer um grupo na sua casa. Falaram: não, nós não vamos muito longe e tal. E nós nos reunimos aqui na frente da igreja, na sexta-feira, no final da tarde, e fomos para lá. E eu confesso a você que eles, estou aqui falando sem a permissão deles, até não sei se a Aide está aí, a Aide é a sogra deles, do Everton, está por aí. Estou falando sem a permissão deles, depois eu falo para eles e peço permissão, tá? Inclusive eu estou gravando, tá? Estou
confessando aqui, está gravado, eu mando para eles. E ao chegarmos na casa do Everton e da Juliana, ali em Campo Mourão, eles tinham convidado uma família, vizinho deles, que não eram cristãos, a participar da reunião do grupo. A Juliana, na verdade, o Everton nem conhecia o casal, só a Juliana conhecia a moça e tinha convidado eles, para eles participarem. E nós chegamos praticamente juntos, eu e a Andréia fomos o primeiro carro a chegar, estava parando na frente da casa e o casal com um carrinho de bebê empurrando, chegando juntos. E o Everton e a Juliana, é isso que eu queria falar, que eu não combinei com eles, eles têm se questionado a respeito de que se a mudança daqui para lá é o propósito de Deus para a vida deles. Eles estão longe da família, não tem nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido, numa cidade menor. Eles estão ali em um certo conflito, numa certa luta interna, para entender a vontade de Deus a respeito da vida deles. E esse casal, que participou da reunião, 36 anos, um rapaz, mais uma moça, eu não sei a idade dela, ele está sofrendo nos últimos dias, nos últimos 30 dias, com síndrome do pânico. Ele já parou no hospital várias vezes, com uma sensação de morte. Ele chegou a parar o carro no meio da estrada uma vez, desesperado, achando que ia morrer. E as pessoas estão por aí sedentas, desejosas de receber o amor de Deus. E ali nós tivemos uma oportunidade juntos, testemunhamos do amor de Deus, todos do grupo testemunharam algo, oramos uns pelos outros, e ao final eles entregaram a sua vida a Jesus. Nós pudemos orar pela vida deles. Sugeri hoje, conversando com o Everton, para que ele comece ali uma casa de paz, para que aquela família seja verdadeiramente alcançada e tenha a sua vida transformada. E aí então, diante desse fato, do que aconteceu nessa sexta-feira, foi algo que me marcou muito, porque nós ficamos olhando e tentando entender o propósito que existe para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, e falando, Senhor, o que eu faço no meu trabalho? É a vontade do Senhor? O que eu faço na minha vida? Como eu conduzo a minha família? Eu estou fazendo as coisas certas? Qual é o propósito que o Senhor tem para com a minha vida? Como que eu devo caminhar? Essas perguntas sempre estão na nossa mente. Nós, muitas vezes, queremos entender como tomar uma decisão a respeito das nossas vidas, se estamos no centro da vontade de Deus ou não. Essas são dúvidas que sempre estão nos rondando. Só que muitas vezes nós, no modelo de vida que nós temos hoje, nós queremos uma resposta como se fosse uma receita de bolo. Ontem eu me aventurei de cozinhar um negócio, uma sobremesa. Comprei uma fruta, descasquei, preparei, cortei, fui lá, falei assim, agora vamos para o YouTube, aprender a receita. Aí se não fosse André me socorrer ali, não estava dando certo. Mas muitas vezes nós queremos que as coisas funcionem assim. A gente acorda de manhã, pega a Bíblia, lê, o que eu tenho que fazer hoje, Deus? Para o que eu tenho que falar? E as coisas não são assim na vida do cristão. Nós não temos uma receita de bolo para as nossas vidas. Quando surge uma situação como essa, olha, você vai ser promovido, vai ter um benefício, vai ocupar uma posição de liderança dentro da sua empresa, você vai mudar de cidade. Como que você decide? Como que você sabe? Como que você entende assim e fala, não, essa é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero compartilhar alguns pensamentos com você hoje, de como eu entendo, como eu enxergo, que nós praticamos, como eu enxergo que eu devo praticar a vontade de Deus na minha vida. É algo que eu creio, que eu acredito, que eu tenho tentado fazer, buscado, e eu quero, talvez, como se fosse um devocional aqui, compartilhar com você. A primeira coisa é que o cristão, para que ele entenda o propósito que há para a sua vida, nós cristãos, nós não teremos nunca uma receita de bolo. Nunca. Nunca. Não acho que eu estou dizendo aí que a Bíblia não vai te orientar, não é isso. Mas o que eu estou te dizendo é, não existem 7 passos para ter sucesso na vida cristã. Não vai existir isso. Por quê? Abra comigo aí a sua Bíblia
em 2 Coríntios 7, capítulo 5. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Começa por aí. Se você aceitou Jesus Cristo, se você abriu mão de viver a vida como você quer, e você aceitou Jesus para que Ele entre na sua vida, você passa a ter uma vida dirigida pela fé. Você vai parar de olhar as circunstâncias, aquilo que é material, aquilo que é palpável. Você vai parar de olhar as situações e você vai viver por fé. Se você vive por fé, e a Bíblia nos diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então não vai existir receita de bolo mesmo. Não tem como você chegar para alguém, e eu já vi várias pessoas fazer isso, pega um papel, pega uma lista de coisas e fala: faça assim, faça assim, faça assim, faça assado, e a sua vida vai dar certo. Muitas vezes as pessoas que tentam orientar os outros dessa maneira, eles não param para pensar de que quando eles aprenderam aquilo, a circunstância de vida na qual elas estavam envolvidas era diferente. Elas não param para pensar que Deus nos fez como indivíduos. Nós somos únicos. Você é único. Você é único. 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 Outro dia eu estava conversando com o André, filho do Marco Aurélio, falando sobre perder peso, exercícios e tal. Ele estava falando de um tipo de aparelho que, como se fosse uma balança, dessas balanças caseiras, que você sobe nela e programa no celular, um aplicativo, que aquele é você. Você sobe a primeira vez, registra os seus dados, ela dá uma tomada de peso e faz alguns outros parâmetros e você sai. E outras 7 pessoas podem vir e fazer a programação. E ao subir na balança, na próxima vez, você não precisa mais programar, ela já registra os seus dados e sabe que é você. Como que ela faz isso? Porque na planta do seu pé há uma digital única. Você é um indivíduo, você é único. Você foi criado e formado por Deus com um propósito e há um desejo no coração dele para a sua existência. E ele sabe disso. E Ele quer manifestar o poder dEle sobre você. Mas para que você tenha essa relação com Ele, tem que partir da fé. Você tem que crer nele. O que nós fizemos aqui agora, o jovem aceitar a Jesus Cristo, de confirmar ali a sua fé, você tem que passar por essa experiência, passar por essa situação, e crer que Deus é poderoso para te salvar. Um exemplo mais claro que nós temos nesse sentido é Abraão, quando Deus o chamou, Gênesis capítulo 12. Olha só como é interessante, Gênesis 12, 1 e 2, olha o que diz nesse texto. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Abrão aqui, que ele não tinha nem mudado o nome de Abrão para Abraão ainda. O que Deus disse para ele? Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Tem aqui, só o verso 1. Deus fala 4 coisas para Abraão. Ele fala: saia da tua terra. Abraão sabia qual era a terra que ele estava? Sabia, ele conhecia. Ele era de Ur, dos caldeus, ele nasceu naquela região. Ele fala: saia do meio dos seus parentes. Ele sabia quem eram os seus parentes, primos, tios. Nessa época, as pessoas viviam num modo patriarcal, num modo de como se fosse um clã. Eles viviam no meio dos seus parentes. Eles viviam entre, como nômades, eles viviam no meio de um grupo, como se fosse uma tribo, que transitava de um lugar para o outro. E todos eram familiares, eram parentes entre si. E Deus fala uma terceira coisa: saia da casa do seu pai. Essas 3 coisas que Deus falou para Abraão, Abraão tinha plena certeza de quais eram elas. Ele conhecia a terra que ele vivia, ele conhecia os seus parentes e conhecia o seu pai, os seus pais. Mas a 4ª coisa que Deus fala para Abraão
Abraão não tem a mínima ideia de qual ela é. Ele fala assim, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se Abraão tivesse um celular, ele não poderia nem abrir o GPS e colocar o destino, porque ele não sabia para onde ele deveria ir. Deus falou, olha, eu vou te mostrar, eu vou te guiar, eu vou direcionar a sua vida. Mas existe um propósito para Abraão existir, para Abraão aqui nesse contexto. E o verso 2 diz assim, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui existe um propósito. A partir daí, todas as demais coisas que aconteceram com Abraão não tinham tanta importância quanto essa promessa, quanto aquilo que Deus havia prometido para ele. Não importa onde ele estivesse, não importa se ao sair do meio de dentro da sua terra, do meio dos seus familiares, ele caminhasse para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não importa o local para onde ele fosse, porque a promessa estava posta sobre a vida dele, aonde quer que ele fosse. E é isso que nós precisamos começar a entender a respeito de propósito nas nossas vidas. Muitos de nós queremos saber qual é o propósito, queremos saber ali, passo a passo, quais são as etapas. Tá, Deus tem um propósito com a minha vida, e agora? Quando eu sair daqui e chegar na minha casa, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que chegar em casa e orar, vou ler um livro da Bíblia, como que eu tenho que falar com os meus filhos? Como que eu tenho que me conduzir amanhã no meu trabalho? Ou eu tenho que pedir desligamento do trabalho onde eu estou e ir para outro? Essas dúvidas não têm tanta importância quando você sabe que sobre a sua vida tem uma promessa. Aí muda a sua forma de enxergar o propósito para a sua vida. Muda a forma que você enxerga o cuidado que Deus vai ter com você. Muda a maneira de olhar as circunstâncias. Agora, eu falei que existem duas coisas que tem na vida do cristão. Todo cristão tem um propósito sobre a sua vida, e todo cristão anda pela fé. Abraão tinha que crer em Deus e se mover conforme a sua fé, e conforme Deus orientaria ele, porque a quarta coisa que Deus falou para ele não tinha a mínima noção do que era, para onde era. Então, da mesma forma nós. Então, fiz aqui uma introdução com você, colocando para você algumas questões que muitas vezes estão nas nossas mentes. O que eu devo fazer? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o propósito da minha vida? Como eu devo caminhar? Todas essas perguntas nós temos e em algum momento elas surgem na nossa mente. Como devo fazer as coisas? E eu te disse que todo cristão tem um propósito para a sua vida e precisa andar por fé. Para que eu possa ilustrar, e eu quero meditar com você num texto, eu quero ler o texto e fazer de uma forma um pouco mais expositiva, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu quero usar esse episódio que aconteceu com Jesus e seus discípulos para ilustrar para você quais são os meios pelos quais Deus mostra a nós o propósito pelo qual você existe e por que você deve andar em fé, caminhar pela fé. A palavra de Deus diz assim, aqui só para que eu te contextualize, coloque você aí dentro do contexto. Jesus havia, nos versículos anteriores, não quero ler todo o texto, senão ele fica longo, nos versículos anteriores, Jesus havia feito uma das multiplicações dos pães e dos peixes. Havia uma grande multidão, Jesus estava ministrando a vida deles, falando, ensinando-os. Eles estavam em terra, estavam próximos do mar, mas em terra. E os discípulos então falam para Jesus, falam, Senhor, o dia está chegando ao fim, esses homens e mulheres aí estão com fome. Precisamos mandá-los para suas casas para comerem. E aí então Jesus fala, não, deem vocês de comida a eles. E aí ministra ali, os meninos trazem o alimento, eles localizam ali pães e tal, e Jesus multiplica os pães, e muitos homens, muitas pessoas comem ao ponto de ficarem satisfeitos e de sobrar. E aí então no final, aí o texto começa,
versículo 22 de Mateus 14, aí diz assim, logo em seguida do quê? Deles terem servido a milhares de pessoas uma refeição, de terem recolhido os cestos, trabalhado um dia todo, ministrado a palavra num sol, à beira do mar, num local quente. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, ficaram com medo e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Como que nós podemos então aqui, diante desse fato que aconteceu com Jesus e seus discípulos, 2000 e poucos anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, ou em torno disso, como que esse fato pode nos mostrar que um cristão tem propósito na sua vida? E eu quero compartilhar com você 5 aspectos, de uma maneira breve, não quero me demorar muito, mas 5 aspectos pelos quais Jesus nos ensina, através desse texto, de como você deve fazer para entender o propósito de Deus para a sua vida. O primeiro deles não poderia ser diferente. No versículo 22 e o 23, quando Jesus despede os discípulos e fala, olha, atravessem aqui o mar com o barco. Na verdade, Jesus precisa insistir com eles. E aí no versículo 23 ele fala assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você não precisa me responder, eu faço essa pergunta para mim, todas as vezes que eu leio esse texto, essa pergunta me intriga. Se Jesus, nascido da Virgem Maria, com a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, tendo passado por situações que nós nem imaginamos, ficou ali 40 dias no deserto, operava milagres como nós fazemos, como eu faço para tomar um pouquinho de água no copo aqui, com uma facilidade, uma simplicidade tão grande. O Filho de Deus encarnado sobre a terra, andando na terra, com uma clareza de qual era o propósito dele tão grande. Se ele, com todas essas qualidades, precisava tirar um tempo para estar sozinho e orar, como é que você quer saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, com o tempo em que você dedica sozinho orando? Eu não estou aqui julgando ninguém, falei que essa pergunta eu faço para mim mesmo, me olhando no espelho. Como que eu quero saber, quero que por um passe de mágica Deus me fale qual é o propósito da minha vida na terra, se eu não dedico tempo suficiente para buscar a presença de Deus, e não como igreja, não como corpo. Nós oramos frequentemente, dentro dessa igreja nós oramos bastante. Poderíamos orar mais? Poderíamos, mas oramos bastante. Todos os domingos, às 5h15,
Aqui no templo ao lado tem um grupo que se reúne numa das salas da IBI para orar. Dedica um tempo de oração ali, 30, 40 minutos orando. Todas as quartas-feiras, aqui também no templo ao lado, às 7 horas da manhã, você está convidado a vir e ter um tempo de oração conosco, das 7 às 7h30, porque daí quarta-feira é um dia de trabalho e tal. Todas as reuniões de grupo familiar, nós dedicamos um tempo para orarmos uns pelos outros. Todos os domingos, antes do culto, juntamente com a equipe pastoral, com o pastor Marco Aurélio, com os demais pastores da igreja, nós dedicamos um tempo de oração. Nós investimos bastante tempo orando. Se nós considerarmos quantos grupos temos hoje, André? Uns 10 grupos familiares? Uns 12, 13 grupos, 15 grupos contando juniores, adolescentes, jovens. Se nós considerarmos que cada grupo desse, todas as semanas, dedica 20, 25 minutos durante a reunião, que é pouco tempo, às vezes dedica mais do que isso. 30 minutos, vamos considerar, arredondando para cima um pouco, de oração. Nós temos algumas horas aí, porque em cada grupo há uma reunião de oração. Mas eu estou falando com você a respeito de você dedicar um tempo individual. Você buscar a presença de Deus para orar. Você acordar 2 horas mais cedo. Talvez seja muito. Acordar 1 hora mais cedo. Ou 30 minutos mais cedo. E investir esse tempo orando. Ou ir dormir meia hora mais tarde. Parar de deitar na cama, com o celular aberto, rodando o Facebook, e dedicar esses minutos que você fica ali de curiosidade na vida dos outros. Na prática é isso, né? E investir um tempo de oração. Não estou dizendo para você não fazer isso. Aliás, eu uso ele como um instrumento de trabalho. Tem um funcionário na empresa que eu administro, que eu pus exclusivamente lá para cuidar das mídias sociais, para que divulgue a empresa. É uma ferramenta. Mas ela não pode ser uma ferramenta que toma o teu tempo com Deus. Jesus, nessa qualidade de Filho de Deus, ele dedicava um tempo de oração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, quando tem uma vigília, vir para o culto, vir para a vigília. Nós precisamos investir um tempo de oração. A oração faz com que nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus e buscarmos em Deus qual é o propósito dele para as nossas vidas. A oração é o exercício de fé mais doido que existe. A oração individual, então, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Orar sozinho é uma loucura. Para pensar, vamos ser racionais. Eu sou muito cartesiano, eu sou muito racional na minha vida. Para pensar. Se eu fecho o meu quarto, fico sozinho e começo a falar sozinho, não é uma loucura? Qualquer pessoa que passar ali e ouvir, não está muito bem não, né? Aliás, se você encontra uma pessoa na rua andando e falando sozinha, você já fala, isso aí está meio doido, né? Não está muito bem. Mas é um exercício de fé. Isso fortalece a sua vida espiritual, fortalece você como indivíduo. Isso te dá um subsídio, uma força tão poderosa que você não tem noção. Dedicar um tempo orando em línguas, abrir o seu coração diante de Deus, buscar ouvir o que Deus quer te falar, ler a palavra de Deus enquanto você ora, ler textos da palavra de Deus e declarar isso sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo. Isso transforma a maneira como você vê as coisas. Isso transforma como você enxerga o mundo. E é isso que nós precisamos entender. Dedicar um tempo de oração muda a sua vida e leva você a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com você. O segundo aspecto está no versículo 22. Na verdade, nos versículos anteriores ali, quando Jesus ainda está com a multidão, Jesus ministrou aquelas pessoas enquanto elas estavam na terra, enquanto elas estavam num local seco, firme, seguro. Havia uma segurança para elas. Se houvesse uma tempestade, eu preferia estar na terra do que estar dentro de um barquinho. Imagina um barquinho desses aí, 2000 anos atrás, não deveria ser nada muito seguro, né? Mas um barco no meio de um mar, no meio de um local com bastante água e uma tempestade. Nós temos visto aí pela TV
esses desastres naturais aí acontecendo ali no Caribe, no Atlântico ali, região do México, do Caribe, agora hoje nos Estados Unidos. Nós ficamos olhando aquele vento, aqueles barcos sendo empilhados numa marina. Imagina você estar numa tempestade, onde que é melhor para você estar? Na terra ou no mar? Claro que é na terra. Então Jesus, ele ministrava um grupo de pessoas. Versículo 22, ele fala ali, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E essa frase, ele despedia a multidão, aqui para mim tem um aspecto que é importante nós tirarmos para entendermos como o cristão deve viver dentro de um propósito e viver por fé. Existem pessoas que seguem a Jesus, mas elas vão até o limite daquilo que é seguro para elas. Existem pessoas que seguem a Jesus e elas vão até o ponto em que é completamente seguro, confortável. Confortável que eu estou dizendo aqui, não o local que você está sentado, se tem ar-condicionado ou não. Confortável que eu estou dizendo é um local onde você se sente bem. O que hoje, se nós estivéssemos num ambiente corporativo, as pessoas iam falar, fulano está dentro da zona de conforto dele. Pessoas seguem a Jesus até onde elas conseguem ter um certo controle da situação. E existia uma multidão que seguia Jesus, que estava nessa condição. Eles iam atrás de Jesus, onde Jesus estava, eles gostavam de ouvir as palavras de Jesus, mas eles tinham um certo interesse. Então, quando eu falo que o cristão tem um propósito, todos nós, em algum momento, ou em algum aspecto das nossas vidas, nós buscamos a Jesus por um interesse. Mais uma vez, me entenda bem, eu não estou aqui julgando você, mas todos nós fazemos isso. Buscamos a Jesus por um certo interesse. Vou te dar um exemplo de um interesse que eu tenho, ou que eu tive em algum momento da minha vida. Se eu falo assim, não, mas eu fui para Jesus porque eu queria entregar a minha vida a Ele, queria que Ele me salvasse, queria viver a eternidade com Ele. Essas três coisas que eu falei não são um interesse, são um interesse individual meu, que eu tinha. E eu fui até Jesus por isso. Da mesma forma, essa multidão, a multidão ia atrás de Jesus para receber algo dele. E nós temos aqui então um perfil, um grupo de cristãos que entende que o propósito de vida para ele, como cristão, é ir até onde Jesus está, ouvir aquilo que Jesus fala, e ao terminar a palestra, a ministração, a pregação, chame você isso como você quiser, essas pessoas viram as costas e vão embora. E nesse caso aqui, os versos anteriores de Marcos 14, não só eles receberam um ensinamento, mas foram alimentados. Eles receberam comida, tiveram a sua necessidade básica suprida. Imagina, se eu soubesse onde Jesus estava, eu ia de novo. Além de ouvir umas palavras bonitas, eu ainda como? Claro que eu vou. E muitos de nós, no intuito de buscar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, fazemos como eles. Vamos até onde Jesus está. Saímos de nossas casas, domingo à noite, estamos aqui reunidos, ouvimos alguém pregando, recebemos aqui uma mensagem, mas muitas vezes levantamos, ao final, cumprimentamos as pessoas, abraçamos alguns, entramos nos nossos carros, pegamos o ônibus, vamos para as nossas casas e seguimos nossas vidas. Esse é um nível de relacionamento que as pessoas têm com Deus. Muitas pessoas têm. Claro que é muito melhor do que estar longe de Deus, claro que é. De virar as costas e se afastar da presença de Deus, de não dar atenção a Deus, claro que é melhor. Mas, muitas vezes, são essas pessoas que vivem na insegurança, na incerteza de saberem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Muitas vezes, as pessoas que vivem nesse nível de fé, nesse nível de entendimento do propósito de Deus para as suas vidas, elas vivem sempre duvidosas. Alguém chama e fala assim, meu irmão, vem aqui, você sabe tocar um instrumento, venha participar do louvor. Fala, não, sabe o que é? Não é tempo, ainda não é tempo de fazer isso.
estou meio acertando algumas coisas aqui. E fica longe. Sempre ouvindo a mensagem, mas nunca se envolvendo, nunca participando. Quando alguém chama, não, venha, participe da integração, entre num grupo familiar, passe a ser bênção na vida de alguém. Fala, não, sabe como é que é? Eu não tenho muito tempo, tenho muitos afazeres, tenho muito trabalho, tenho muitas coisas, tenho que cuidar da casa. Muitas vezes nós somos assim, como esse primeiro grupo, que era um grupo que gostava de estar perto de Jesus, mas preferia andar pelo seu próprio interesse. Quando nós estamos nesse, vamos dizer assim, nesse patamar mais superficial, nós preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. E aí nós ficamos sempre nos debatendo. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Quando nós não nos aprofundamos. Mas existia um segundo grupo. Eu falei que eu não quero demorar muito, então também não quero transcorrer tanto tempo em cada um deles. Tem um segundo grupo. E esse segundo grupo era composto pelos discípulos de Jesus. Esses, além de estarem juntos, de receberem os ensinamentos, eles já estavam mais envolvidos. Eles participaram da distribuição dos pães, eles localizaram ali os peixes e os pães para que Jesus multiplicasse. E esses já estavam mais dispostos a fazer a vontade de Deus, ao ponto de que Jesus insistiu com eles. Daí o verso 22, se o Verão puder por gentileza colocar, o versículo 22 diz assim, logo em seguida da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Aqueles homens, a maioria deles eram pescadores. Eles conheciam aquele mar ali como a palma da mão deles. A maioria deles, naquela época especialmente, onde as profissões eram transferidas de pais para filhos, eles devem ter navegado naquelas águas muitas horas das vidas deles. Muitas horas. Eles sabiam bem quando o mar dava uma embolada, quando a tempestade estava para chegar. Eles tinham uma noção. Se Jesus teve que insistir com eles para eles entrarem no barco, é porque eles estavam sentindo o cheiro de que o vento não estava bom para entrar no barco. Provavelmente, e muitas vezes, quando nós queremos subir de patamar, sair daquele grupo ali que só está ouvindo a mensagem e indo embora, queremos nos envolver, nós passamos a obedecer a Deus e ouvirmos os ensinamentos de Jesus e passarmos a obedecê-lo e praticar aquilo que Ele está nos dizendo para fazer. Só que aí exige um exercício de fé. E aí é que começa então você enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Você falou, opa, pera aí um pouquinho. Eu podia estar naquela área mais confortável ali, com aquela multidão que encheu a barriga, ouviu as palavras e foi embora. Mas não, pera aí um pouquinho que Jesus está mandando entrar no barco. Mas Jesus, o senhor viu que está ventando? Entra no barco. Mas o senhor viu que as ondas estão com uns 2, indo para 3 metros? Entra no barco. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Nós queremos saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos orienta a dar um passo em fé. Jesus falou, opa, pera aí um pouquinho. Aí também não, né, Jesus? E cantar no louvor, não, né? Posso ir no culto. E ministrar, não. Fazer uma casa de paz no vizinho, não. Vou chamar o pastor da igreja. Muitas vezes nós precisamos dar um passo a mais. E eles sabiam que tinha alguma coisa errada ali. Né? Primeiro assim, vamos ficar longe de Jesus, tudo bem. Tudo bem, a gente se vira. O mar mas nesse barquinho, nesse mar, não vai dar não. Mas o segundo passo, o segundo patamar dessa vida, onde você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida, é fazer a vontade de Deus, independente da circunstância. E alguns de nós amadurecemos na fé, a ponto de darmos esse passo. E às vezes a gente vai meio contrariado, como eles foram. Quando o texto fala assim, Jesus insistiu, quando eu olho o original dessa palavra no grego, o texto, a tradução ali, ele fala que é uma expressão quase que de uma discussão, quase que de uma briga. Falou, não, vocês vão. Imagina você tratando aí o seu filho de 10, 11 anos, quando ele está fazendo algo errado, e você sabe que está errado,
e ele quer insistir no erro, você vai ser muito firme. Você vai dizer, não, isso está errado, você não vai fazer do jeito que eu estou te mandando. Foi por aí que Jesus tratou com os discípulos. Não, vocês vão entrar no barco e vão atravessar o mar antes de mim, porque eu tenho outras coisas para fazer. Quando nós estamos andando no propósito de Deus, existem momentos em que Jesus nos orienta, Deus nos orienta a fazermos coisas que nós não temos vontade de fazer. Eu dei o testemunho aqui para vocês da sexta-feira em relação ao grupo familiar. O que é o mais fácil fazer? Meu irmão, o senhor mudou de cidade, procure uma igreja, vá num local aí, não se afaste da fé, pega o celular, manda um WhatsApp toda semana, manda um abraço. Mas não, nós nos reunimos, 3 carros, enchemos os 3 carros, tem um custo para isso, tem um risco para isso, tem um tempo aplicado nisso. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, exige um certo esforço. Entenda bem o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que para você ter salvação, que a graça, que todos os ensinamentos que nós temos ministrado aqui, não exige nada, absolutamente nada, a não ser você crer. Mas realizar a vontade de Deus, implantar o reino de Deus na terra, praticar a palavra de Deus aqui, neste local, ser igreja, estabelecer o reino de Deus nesse local, exige uma certa postura e exige certas atitudes de nós. Nós entrarmos em contato com as pessoas, buscarmos as pessoas, orarmos por elas, testemunharmos a respeito do amor de Deus, exige que você saia da sua zona de conforto. Agora, o que eu fico mais impressionado é que Jesus, ele sabia como as coisas iam acontecer. E o versículo 24 diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, ou seja, estava sofrendo com as ondas, porque o vento soprava contra ele. Você acha que Jesus não sabia que o vento ia soprar contra o barco? Mesmo assim, ele falou para os discípulos: vão, podem ir. Então, às vezes você fala assim: Deus, eu entrei nisso aqui, era uma barca furada. Ainda bem que o barco deles não era furado, né? Entrei no meio da tempestade, me atirei no meio da confusão, pulei no olho do furacão. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Às vezes as pessoas falam assim: olha, mas eu li a palavra de Deus, o pastor, líder do meu grupo familiar, o apacentador veio e orou comigo, nós entendemos que era a vontade de Deus. Nos movemos e fomos adiante para fazer aquilo que entendíamos que era a vontade de Deus, e agora está tudo contra. Uma família que às vezes, né, a mulher fala assim: não, eu vou para a igreja, o marido fala: não, não vai. Ou o marido fala: eu vou para a igreja, a mulher fala: não, não vai. Aí quando o cônjuge está indo na igreja, o marido fica revoltado, a esposa fica revoltada, começa a brigar. Aí a pessoa fala: pô, quando eu não ia na igreja eu brigava menos, quando eu estou indo agora a coisa está pior. Sabe essas situações assim? Estou tentando deixar bem no dia a dia assim. Sabe essas pequenas coisas? Muitas vezes nós estamos cumprindo a vontade de Deus e as pessoas estão contra nós. As situações estão contra nós. Às vezes você fala, né, ministra a respeito de dízimos, de ofertas, fala: Deus é um Deus de provisão, é aquele que provê por todas as coisas. O cara sai da igreja no domingo à noite, segunda de manhã chega no trabalho e recebe o desligamento. É mandado embora. Fala: Deus, eu fui lá, soubesse nem tinha dado o dízimo, podia ter comprado alguma coisa a mais essa semana. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós ficamos pensando nessas situações, nos envolvemos com essas situações e paramos de pensar que estamos naquele barco porque Jesus nos orientou a estar ali. Se Ele nos orientou a estar ali, Ele vai prover pela solução. Só que as ondas têm que ser enfrentadas. Você está ali dentro, não tem para onde correr. Para onde que eles iam correr? Está dentro de um barco, no meio do mar, ventando, chovendo, onda virando. Certamente não existia colete salva-vida. Na melhor das hipóteses, eles iam pegar uma corda para se amarrar nas tábuas, na madeira do barco, porque a madeira não ia afundar, né? Na melhor das hipóteses, ficar amarrado. Então, assim, nesse sentido, nós precisamos... mas qual é o propósito de Deus para a vida deles, então? Fazer com que eles sofressem? Não é isso. O propósito de Deus é mostrar que, apesar das dificuldades, Ele está conosco.
que se você está passando por uma situação de lutas, Ele está com você. Ele vai cuidar de você. O propósito de Deus para você, muitas vezes, é andar de uma forma a seguir a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Eles mudaram de patamar. A multidão estava segura na terra. Aqueles homens se arriscaram por estarem andando dentro de um barquinho no mar. Eles se arriscaram. Mas eles se arriscaram para obedecer a Deus. E aí, então, eu começo a falar a respeito do propósito. Qual é o propósito? E aí, na sequência, o texto aqui, versículo 25 em diante, alta madrugada. Existe uma outra tradução que fala que era uma determinada vigília da noite que se dá entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Imagina, final da tarde, todo mundo de barriga cheia, os homens cansados de trabalhar, anoitecendo, Jesus falou, eu vou orar, vocês pegam o barco, atravessam o mar. 3 horas da manhã, aqueles caras deviam estar exaustos, remando contra ondas, talvez remando para se manter o barco, Sabe aquela situação assim, não sei se você já teve essa experiência, se você fica paralelo com a onda vira. Você tem que ficar sempre perpendicular para a onda, você bater, subir e descer. Talvez eles controlando o barco para ficar contra as ondas, para que o barco não virasse. Cansaço físico, desgaste físico. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Imagina. Eu fico pensando no seguinte, como é que esses homens pensaram? Vamos pensar da seguinte forma. Eles acreditaram que poderia ser um fantasma. Eles acreditaram em algo, vamos dizer assim, extraordinário, fora do normal. Mas eles não acreditavam que podia ser Jesus. Você já parou para pensar? Nós, quando estamos em situações difíceis, a tendência é que nós olhemos para a situação e a gente só vê o lado negativo. Imagina, você horas navegando, remando, cansado, uma tempestade. O que pode ficar pior, fora virar o barco e afundar? Aparecer um fantasma. Ser pior do que qualquer outra coisa. Então, assim, o ser humano, ele tem, por natureza, o olhar para as situações e ver aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. E eu associo esse texto com o fato ali dos irmãos, do Everton e da Juliana ali em Campo Mourão. Por quê? Porque nós temos enxergado a ida deles para lá como uma oportunidade de Deus de levar a palavra de Deus a outras pessoas que não conheceriam Jesus se eles não estivessem ali. Só que isso faz com que tenha uma mudança, com que você saia da zona de conforto, que você saia da sua casa, levante todas as suas coisas, leve para um lugar desconhecido, vá para um lugar que você não sabe como que você vai ser recebido. O vento se torna contrário, as ondas parecem maiores do que são. E além de tudo ainda aparece um fantasma, para assombrar. Então, é isso que eu quero que você associe. Existe um propósito na sua vida, que ele vai muito além de você pegar uma receita de bolo e falar, não, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, fazer isso, fazer aquilo. Você tem que olhar o propósito de Deus para a sua vida como algo muito maior do que um conjunto de regras, do que uma faculdade que você faz para ter uma formação e praticar uma profissão. Muito maior do que uma habilidade que você tem e transformar essa habilidade num trabalho e ganhar dinheiro com isso. O propósito de Deus, ele está muito mais amplo do que isso. As últimas mensagens que o Pio tem pregado, eu tenho assistido nas últimas semanas, ele usou uma frase, pelo menos em 2 vezes no último mês, ele fala assim, o menor está contido no maior, sempre nesse sentido. Nós estamos contidos em Deus. Aquilo que Deus nos prometeu às nossas vidas, não é maior do que o próprio Deus. E nós vamos receber aquilo que Ele nos prometeu, porque nós estamos contidos em Deus. Quando nós oramos, nós não temos que orar para acontecer determinadas coisas, nós temos que orar para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Porque é isso que vai fazer com que as situações mudem. Quando a palavra de Deus diz assim, que nós serviremos ao Senhor e a nossa família, a nossa parentela, a nossa casa também servirá, isso é uma promessa.
E se as pessoas da sua família ainda não servem ao Senhor, não ore para que eles se convertam, ore para que a promessa se cumpra na sua vida. Porque a promessa, o fato, o milagre em si, ele é uma consequência do cumprimento da promessa. E é aí que está a diferença entre você entender o propósito de Deus e um conjunto de regras do que você deve fazer na sua vida. Aqueles homens, eles entraram num barco contrariados, Jesus teve que brigar com eles para eles fazerem aquilo, estavam remando, provavelmente eles perceberam que o mar estava empolado, o tempo estava feio, e Jesus, ao vir socorrê-los, eles ainda acham que é um problema maior ainda. E aí acontece um fato que é muito interessante, porque quando Jesus chega próximo do barco, vou ler aqui a partir do 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu já fantasiei bastante aqui para você entender o contexto que eles estavam. Me responda, aonde é mais seguro? No barco ou fora do barco? Quem acha que era no barco, levanta a mão. Quem acha que era fora do barco? Quem não acha nada porque não está entendendo nada? Eu vou te dizer que o mais seguro era fora do barco. Por que era fora do barco? Porque Jesus estava ali. Jesus estava aonde? No mar ou no barco? Pedro foi ao encontro de Jesus. Quando nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos que entender que o propósito de Deus é que nós andemos na direção de Jesus, não na direção daquilo que nós achamos que é seguro. Por isso que eu falei que o cristão, ele anda por fé, ele não anda pelo que ele vê. Qualquer um de nós teria agarrado aquele barco de um jeito. Eu passei uma experiência com a Andréia, faz quanto tempo aquilo, né? As crianças estão com 12, uns 15 anos, pelo menos 16 anos. Eu e a Andréia fomos para Foz, nós não tínhamos os filhos ainda, só nós dois. Fomos para a Argentina, aí fomos visitar as cataratas da Argentina. Fazia pouco tempo que existia aquele passeio lá, Macuco Safari. Se você já esteve em Foz, você vai entender o que eu quero te dizer. E nós descemos ali, indo pelo lado argentino, descemos até a beira do rio, lá embaixo. Aí tinha um bote de borracha, com 2 motores, super potente. Eu confesso a você, eu gosto de brincadeiras mais radicais. Falei, vamos, Andréia. A Andréia falou, não, vamos. Ela falou, não, só se você ficar junto, vamos ficar um segurando na mão do outro. Vamos, beleza, então vamos. E o tempo não estava bonito, estava meio chovendo, meio chuviscando, assim. Aí nós descemos, tinha que descer bastante escada, assim, chegamos lá embaixo, onde tinha o atracadorozinho. O bote é grande, cabe pelo menos umas 16, 17 pessoas no bote. Tem vários bancos, assim, uns 3 ou 4, 3, 4 pessoas por fileira. E nós estávamos em 4 pessoas para fazer o passeio. E o barqueiro, a primeira coisa que ele falou foi, para não perder o equilíbrio, tem que sentar um em cada ponta. Aí ela já me olhou desesperada. E aí o bote, ele é de borracha, com a parte interna de fibra, e por fora, assim, em volta dele, tem uma corda. Uma corda, ela não é grossa, ela é fininha. Eu acho que a Andréia, não sei como é que ela não cortou a mão aquele dia, porque ela segurou aquela corda de um jeito que era a única coisa que ela tinha para segurar. Eu também segurei forte, porque você não tinha outra coisa para segurar. E o cara pega aquele bote, sobe o rio e enfia ele embaixo de uma queda d'água. É um passeio gostoso. Às vezes, quando eu leio esse texto aqui, eu penso naquele momento. Nós preferimos a segurança. Agora sim, pensando honestamente, friamente, que diferença teria a Andréia sentar do meu lado e segurar na minha mão? Eu não pilotava o barco.
Eu não sabia nada a respeito de como pilotar aquele barco. Se o barco virasse, quem era a primeira pessoa que eu ia tentar salvar? Eu mesmo. Primeiro eu me salvaria, senão como é que eu vou ajudar ela se eu não consigo nem me salvar? Muitas vezes nós colocamos a segurança que nós temos no lugar errado. Não tinha nenhuma segurança para ela segurar a minha mão. Naquela circunstância não tinha nenhuma segurança. Não tinha nenhuma segurança para aqueles homens ficarem naquele barco. A tempestade podia virar o barco a qualquer momento. E se eu vejo Jesus Cristo vencendo uma lei da natureza, vencendo a gravidade, todas as leis possíveis existentes naquele momento, eu ia querer ir atrás de Jesus e não ficar no barco. E eu estava lendo esse texto, conversando, ouvindo algumas coisas desse texto ontem de manhã, em casa. E aí a Isabela, andando ali pela cozinha, ela ouviu, daí ela falou assim, mas Pedro afundou. Aí eu falei assim, quem era, qual dos outros 11 pôde, um dia na vida, contar para o netinho? Falar assim, olha, o vovô um dia andou sobre as águas. Muitas vezes nós ficamos preocupados, queremos ficar presos no que é seguro e deixamos de experimentar o extraordinário de Deus para as nossas vidas. De todos os discípulos de Jesus, o único que pôde testemunhar isso foi Pedro. Você imagina esse homem, depois de anos, ele dando um testemunho pessoal. Se eu venho aqui na frente de vocês e eu me comovo por contar que um casal aceitou Jesus na sexta-feira passada na minha reunião de grupo familiar, você imagina o testemunho de Pedro, o impacto que isso teria sobre as nossas vidas. Apenas aquele homem poderia fazer isso. Então, o que eu quero dizer para você, para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, saia da sua segurança material, dê um passo de fé fora do barco. Aí você vai começar a entender o extraordinário de Deus para a sua vida, você vai começar a ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Enquanto você estiver preso nas coisas materiais, naquilo que te dá segurança. Se você for navegar e ficar preso ao barco, eu te digo, é melhor você ter ficado na praia, junto com a multidão. Porque aqui os discípulos, eles estavam subindo de patamar. Eles saíram da segurança da terra, foram para a segurança do barco. O barco ficou complicado. E aí Pedro teve a coragem de descer do barco e andar sobre as águas. Por que Pedro afundou? Por que será? O texto diz que ele olhou o vento, ele olhou as circunstâncias, mas Pedro afundou porque ele saiu do barco. Ele teve a experiência. Somente ele pôde experimentar, provar isso. Somente ele pôde caminhar sobre as águas e testemunhar. Às vezes você pode falar assim, Deus, o Senhor me orientou a abrir um negócio, a fazer tal coisa, e está dando tudo errado, eu estou afundando. Só que Pedro não só experimentou andar sobre as águas, como ele experimentou mais uma coisa extraordinária. Quando o texto diz assim, versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Deve ter sido a oração mais rápida da história. Não dava tempo de pensar outra coisa. E aí o versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro foi o único que pôde experimentar andar sobre as águas e ter as mãos de Jesus estendendo e segurando ele. Ele foi o único que experimentou isso. Meu irmão, saia desse barco da tua segurança, saia dessa zona de conforto e caminhe em fé. O propósito que Deus tem para a sua vida, não importa onde você trabalha, o que você estuda, qual formação você tem, se você tem seus pais, não tem seus pais, se você é um filho natural, se você é um filho adotivo, se você perdeu sua família, não importa nada disso. O propósito de Deus para a sua vida é segurar na mão de Jesus
quando as situações vierem e assolarem a sua vida. Pedro teve o privilégio de ser sustentado por Jesus e voltar para o barco andando sobre as águas. Quem estava certo? Eu fico imaginando que aqueles homens, ao Pedro sair do barco, eles olham para ele e falam, não vai afundar. Vai, não vai, vai, não vai. Imagine a situação. Não importa se tem pessoas torcendo para você afundar. Não importa se tem pessoas olhando para você, achando que o seu ministério não tem força, não tem poder. Não importa se tem pessoas olhando para você dentro da sua própria casa, muitas vezes, e desprezando o que Deus tem feito na sua vida. Não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus. Foi isso que Pedro fez. Pedro não deu ouvidos a quem estava atrás dele. Pedro não deu ouvidos ao tempo, ao que estava acontecendo. Ele desceu daquele barco e ele andou. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, porque ficamos presos às circunstâncias, ficamos olhando as coisas que estão acontecendo, ficamos perdendo tempo, gastando energia com situações que não nos levam a lugar nenhum, ou ficamos preocupados com aquilo que estão falando a nosso respeito, com fofocas, com intrigas. Esqueça todas essas coisas, olhe para o alvo, olhe para o propósito. Olhe para o propósito. Agora, descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Olhando para esses pontos que eu coloquei aqui para você. Coloquei 4 situações. Jesus orava sozinho. Falei para que você dedique um tempo buscando a presença de Deus. Eu fico imaginando aquele tempo de oração. Jesus no monte. Deus falando com ele, falou, não, vamos deixar, o barco vai começar a balançar, você vai sobre as águas. Eu falei, pai, mas eu vou assustar eles. Ele falou, não, pode ir. Imagina aquela conversa única. Então, dos pontos que eu coloquei para você, buscando o propósito de Deus, tenha um tempo de oração individual com Deus. Você tem 3 patamares que eu coloquei aqui para você. As pessoas que ficam na terra, que buscam o seu conforto, que não avançam, não sobem um outro patamar. Existem aqueles que dão um segundo passo, que fazem a vontade de Jesus, que vão para o barco, mas que ficam dentro do barco, se prendem nele, se atam a ele, se amarram ao barco e não querem sair dessa zona de conforto. Mas existe aqueles que andam sobre as águas. Eu quero declarar que você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas. Agora saiba que andar sobre as águas é sair do barco no meio da tempestade. Mas você tem a segurança de que Jesus Cristo está com você. Agora existe um outro aspecto, um último aspecto. E aqui é o ponto que realmente me mostra qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Pedro, ele foi socorrido por Jesus. Quando o texto fala, no verso 31, diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa primeira frase do versículo 31, imediatamente, eu quero dizer para você que existe uma coisa no coração de Jesus, que Ele nunca vai deixar você afundar. Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você ao ponto de que Ele estende a mão sobre a sua vida. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar você perecer. Imediatamente Ele vai te socorrer. E imediatamente você vai sentir o amor de Deus sobre a sua vida. E é esse amor que transforma as situações. É esse amor que transforma todas as circunstâncias nas quais você está envolvido. E aí, o ponto que para mim é central aqui, que é importante, que não posso deixar de falar. O amor de Jesus, manifestado a Pedro ali, refletiu na vida e no ministério de Pedro.
Só existe uma coisa que transforma as nossas vidas e que nos coloca no propósito de Deus. No propósito de Deus para você individualmente, é expressar o amor de Deus. Jesus, ele não tinha nenhuma outra intenção. Ele não queria ver aqueles homens virando aquele barco, se afogando. Ele não queria ver Pedro afundando. Ele queria fazer com que eles crescessem em fé, que entendessem o propósito de Deus para a vida deles. Mas a maneira como ele expressa isso é através do amor, é através do socorro, da ajuda. É quando ele estende a sua mão e retira Pedro da água, que estava ali afundando, e o socorre, e o leva para dentro do barco, acalma a tempestade. Isso é uma expressão de amor. E essa expressão de amor é o que ele ministra às nossas vidas. E isso transforma as nossas vidas. Veja o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, verso 1. Romanos 15, 1. Eu mudei a versão aqui, só um pouquinho. Romanos 15, 1. Quando Paulo escreve, ele diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Veja o que Paulo está escrevendo. Se eu recebi algo de Deus e isso me fortaleceu, eu devo transferir isso aos outros e não pensar em mim mesmo, não querer agradar a mim mesmo. Paulo está dizendo assim: eu tenho que amar mais ao outro do que a mim mesmo. Eu tenho que suportar o outro. E o suportar aqui não é aguentar, não é tolerar, não é falar, meu Deus, não suporto mais. Sabe quando você fala assim, não suporto mais isso? Não é isso. Suportar aqui é ajudar, é apoiar. É as pessoas do seu grupo familiar se mudaram para longe, é você montar uma caravana e ir lá visitá-los. É manifestar o amor de Deus. Eu sei que eu estou insistindo nesse exemplo, mas é que foi muito marcante mesmo na sexta-feira. É manifestar o amor de Deus àqueles que precisam. É olhar para alguém que precisa, que está desesperado e falar: meu irmão, eu vou fazer uma casa de paz na sua casa. Ah, mas eu não tenho nada para te receber, eu só tenho água. Ok, eu levo uma cesta básica para você. Eu manifesto o amor de Deus. Suportar aqui é ajudar, ao ponto de dar amor, manifestar o amor de Deus à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Olhe comigo ainda, penúltimo texto aí que eu quero ler, Atos capítulo 20. Verso 35, Paulo aqui falando, ele diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Meu irmão, a maior expressão do propósito de Deus para a sua vida é você manifestar o amor de Deus aos outros. Essa é a maior intenção de Deus na sua vida. Se você fala assim: eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu te digo, o propósito de Deus para a sua vida é amar as pessoas que estão ao seu redor, manifestar o amor de Deus a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão próximos. Jesus ensinou algo a Pedro. Jesus ensinou que andar no extraordinário, realizar o milagre, não é mais importante do que ser suportado pelo próprio Jesus. Porque se ele fosse apenas fazer o milagre pelo milagre, Pedro tinha afundado. Mas quando Jesus estende a mão e salva Pedro, ele manifesta o seu amor. Fazer o amor, praticar o amor de Deus sobre a vida das pessoas, manifestar o amor de Deus sobre os outros. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. A partir daí, não importa onde você vai estar, não importa quem você é, qual a sua formação, se você é letrado ou iletrado, se você tem posses financeiras ou não tem, nada disso tem importância, a não ser manifestar o amor de Deus sobre a vida de quem está perto de você. E eu falei que o testemunho de sexta-feira foi impactante, porque
há alguns meses atrás, quando surgiu essa situação na vida do Everton, ele nos chamou na casa dele, nós sentamos para conversar, ele falou: Ivo, tem uma situação aqui, provavelmente eu vou ser transferido, vou ter que mudar de cidade, e agora, o que eu faço? O que você me diz, eu devo ir ou não? Meu irmão, eu já mudei de cidade 9 vezes. 9 vezes. Existe uma forte possibilidade, uma certeza de mudar mais uma vez o ano que vem. De ir para Londrina, estabelecer um trabalho lá, com uma igreja lá. Estabelecer um trabalho profissionalmente falando ali. Você vai me perguntar assim: você tem certeza que esse é o propósito de Deus para a sua vida? A minha resposta é não, eu não sei. Eu tenho certeza de uma coisa: eu tenho que pegar essa palavra que está aqui e pregar para as pessoas que estão perto de mim. Eu tenho que manifestar o amor de Deus para quem está próximo de mim. Eu tenho que levar o amor de Deus a todos aqueles que me cercam. Essa é a certeza que eu tenho. E não importa onde eu esteja, eu tenho que fazer isso. Se você tem dúvida a respeito do propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para você é exercer o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos. Qual é ele? Falar da palavra de Deus. Não importa mais nada. Vou estudar, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou morar fora. Vá, faça todas essas coisas. Mas leve o poder do Espírito Santo que está em você com você. Por onde você andar. Se você atende um cliente, atenda ele com o poder e o amor de Deus sobre a sua vida. Ministre essa pessoa. Se você precisa vender, comprar algo, atender alguém, trabalhar em alguma área dentro de uma empresa, não importa o que você faz na sua vida, profissionalmente falando. Claro que importa, no sentido, não leve ao pé da letra o que eu estou te dizendo aqui, mas saiba que o amor de Deus sobre você é maior do que tudo. E o propósito de Deus sobre a sua vida é manifestar o amor dele sobre você. Mas eu estou tão desestruturado, eu tenho tanto medo, eu tenho tantas preocupações, eu não me sinto capaz. Você acha que aqueles homens naquele barco se achavam capazes de fazer alguma coisa? Você acha que Pedro tinha alguma capacidade de sair daquele barco? A capacidade dele estava em saber que Jesus Cristo estava ali. O resto não interessava para ele. O propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, é cumprir o seu chamado. E qual é o seu chamado? Ser testemunha dele. Ser testemunha dele. Manifestar o amor dele aonde você vai. Meu filho vai estudar na escola A, na B ou na C. Não importa, desde que você ensine o seu filho a andar no caminho de Deus, desde que ele for pequeno, e aonde ele estiver, ele vai ser uma expressão do amor de Deus, aonde ele for. Eu tenho que ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, não importa, desde que você tenha 1, 2, 3 ou 5 ou 10, não importa, ensine-os a andar no caminho de Deus. Esse é o propósito. Nós temos que entender que o propósito ele é muito superior às coisas que nós precisamos fazer. Nós temos que entender isso. Isso é muito mais importante, muito mais significativo. E aí eu quero terminar. Eu falei que era o penúltimo texto, eu quero ler mais 2, na verdade. Mas eu quero terminar lendo novamente Gênesis 12, 1 e 2. Quando Deus fala com Abraão e diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Meu irmão, saia você de manhã para trabalhar, ou fique em casa, vá varrer a calçada na frente da sua casa, vá lavar a roupa, não importa o que você vai fazer, saiba que você é uma bênção. Saiba que o poder de Deus está sobre a sua vida, e quando você abre os seus lábios para falar algo, você declara palavras que nasceram no trono de Deus. Saiba que o que você declara nos seus lábios transforma as situações em que você vive. Saiba que isso é uma verdade, e não importa para onde você vai, não importa qual é o propósito da sua vida, se você está aí na fase de fazer o vestibular, que profissão você escolhe, para que lado você vai,
essas coisas têm menor importância do que você saber que a promessa de Deus está sobre você. Você é um cristão, você anda por fé, você não anda por aquilo que você vê. Quando você olha as pessoas, você não olha ali uma oportunidade de fazer um comércio, de trocar, de comprar, de vender. Você olha uma pessoa que precisa receber o poder e o amor de Deus. Nem que você não fale a respeito de Jesus, mas você tem que se comportar como Ele. As suas atitudes têm que ser como as dele. Você tem que se comportar como um cristão. E gostaria de pedir para que você ficasse em pé. Como eu ouvi outro dia um pastor falando, ele estava estendendo muito a mensagem dele. Ele falou, fique em pé que dá uma sensação que vai acabar. Né? E eu quero ler o meu último texto. Saiba que o amor, ele precisa estar acima de todas as coisas. E Paulo escreve assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Saiba que quando você manifesta o amor de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas que estão próximas a você, você estabelece o propósito de Deus. Jesus Cristo, ao nos ensinar uma oração, Ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Ele fala, venha o teu reino. Quando Jesus nos ensina a dizer, venha o teu reino, Ele está dizendo assim, você que é cristão, precisa expressar o amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Se você quer ver o reino de Deus se manifestando ao redor de você, ao seu entorno, se você não quer mais viver ouvindo notícias ruins, desgraças, momentos de destruição, as obras que Satanás tem executado sobre a terra, você precisa manifestar o amor de Deus. Quando as pessoas chegam e expressam apenas situações difíceis, duras, manifeste o amor de Deus. Porque todas as coisas vão passar, mas o amor vai permanecer. O amor, ele é mais importante do que todas as outras coisas. Paulo, ao final do capítulo 13 de Coríntios 13, diz assim, assim permanecem agora 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O propósito que você tem para a sua vida é amar. Amar é você não buscar o seu próprio interesse. Amar é você orar pelas pessoas que têm alguma necessidade. Amar é você abrir mão dos seus bens, das suas coisas e ofertar na vida de pessoas. Amar é você dedicar tempo e ouvir as pessoas, as necessidades que elas têm. Amar é dar um abraço, é se importar. Amar é manifestar o amor de Deus. Existe uma curiosidade a respeito, uma curiosidade linguística. O verbo, a palavra amor, o amor ágape, que é o amor que não pede, não exige algo em troca. A posição verbal que ele tem no grego, ele diz ali que esse é um verbo, é uma ação, né? Nós pensamos sempre em verbo, uma ação. Ele é um verbo que sempre exige um complemento. Quando eu falo para você assim, eu vou correr, você sabe o que eu vou fazer, vou me movimentar rapidamente. Eu vou pular, você sabe o que eu vou fazer. Agora, quando eu falo, eu vou amar,
é necessário existir uma atitude que complemente esse verbo. Você quer ver um exemplo? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. A expressão do amor de Deus não é o amor em si, é ter dado o seu Filho para morrer por você e por mim. Quando você vai amar alguém, você precisa expressar isso de alguma forma. Um toque, um abraço, uma ligação, uma mensagem, um importar-se. E esse é o propósito de Deus para a sua vida: amar. Manifestar o amor de Deus sobre todas as coisas. Se você crê em Deus, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, onde diz que quando estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, a primeira marca dessa nova criatura é o amor. É expressar o amor de Deus, manifestar o poder dele. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não tem inveja e ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, todo conhecimento irá passar, mas aquilo que nós temos com amor, isso permanecerá.